Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Não vou falar sobre direitos humanos e as mulheres e o sistema prisional. Meu tema está um pouco deslocado devido ao trânsito que tive para vir do Brasil até aqui. Cheguei hoje de manhã e vim direto. Então, vocês me desculpem se por algum lapso eu não puder ser o mais claro possível. O meu tema de estudo aqui, não vou apresentar uma resposta pronta para vocês, mas sim algumas indagações a respeito das violações das empresas por abuso de direitos humanos. Vocês que não são do Brasil devem ter acompanhado em escala mundial o que aconteceu com os desastres da Vale, em Brumadinho, os desastres em Mariana, tudo isso em afronta a um direito basilar, o direito à vida. Essa é uma preocupação que encontra respaldo na medida em que não existe punição para essas empresas quando elas praticam atos contratuais, utilizando a vida das pessoas como uma forma de obter lucro, sem pensar no aspecto social. O que eu gostaria de introduzir é o seguinte. Acho que hoje, na perspectiva brasileira, com a constitucionalização do direito civil, nós superamos uma barreira do liberalismo contratual que há muito tempo já havia sido desgastada. Era um anseio da sociedade romper com a pura liberdade do contrato e o pacta sunt servanda. Nós temos a Constituição Federal e o Fundamento da República, lá no artigo 3º, estabelecendo, depois de soberania, depois de, enfim, o inciso 3º traz a dignidade da pessoa humana como o principal pilar dos fundamentos da República. Então, tudo o que for feito de medida contratual, de política pública, deve circundar esse centro gravitacional que é a dignidade da pessoa humana. Nós não podemos admitir que os contratos sejam realizados sem levar em consideração a dignidade da pessoa humana, com perdão da redundância. Então, todas as políticas públicas, a ordem econômica e social está voltada exclusivamente a essa proteção, ao respeito. E, bem, fazendo um paralelo com o âmbito internacional e com a problemática que se põe hoje em dia, qual é? A falta de enforcement. Nós não temos na legislação internacional medidas, normas de hard law. Nós só temos normas de soft law. Então, como é que a gente pode se apropriar desse sistema internacional, que hoje é meramente opinativo, para efetivamente colocar em consideração a pessoa humana, os direitos humanos em questão? Para esse problema global, me aproprio, então, do direito brasileiro. Como disse, com a constitucionalização do direito civil, nós temos lá a implementação do Código Civil. Entra em vigência o Código Civil e fala lá no artigo 421 a função social do contrato. E o que isso significa? Alguns autores, alguns empresarialistas vão falar que, na verdade, o direito comercial está atrelado a uma outra dinâmica. Mas, se fosse essa outra dinâmica, isso estaria previsto na legislação existente. Tanto é verdade que hoje se discute uma renovação do Código Comercial. Ora, se nós temos um sistema civil vigente e que engloba todas as regras contratuais e, sobretudo, a função social, nós temos que pensar que a empresa deixou de lado exclusivamente os critérios de Posner, quando fala que a atividade empresarial, a atividade contratual serve para remunerar o sócio, para avançar a uma função social. Existe uma externalidade positiva que deve ficar delegado para a sociedade de uma atividade empresarial. Ora, quando nós temos no desastre de Brumadinho obras que foram feitas com o menor custo possível para maximização do lucro, nós temos aqui um evidente descumprimento de um preceito legal fundamental, a função social atrelada à dignidade da pessoa humana. Pois bem, Kessusten vai alegar o seguinte, vai trazer aqui numa das obras dele, numa das primeiras obras, o custo social do direito, se não me engano, ou, agora me falha a memória, me desculpe, mas ele vai abordar o seguinte, não existe direito sem consequências, sem fiscalização. Quando o John Ruggie traz essa necessidade de fiscalização, ele aborda
de uma maneira global. Mas nós temos direitos fundamentais estabelecidos na nossa Constituição, e nós temos direitos humanos também vinculados à nossa Constituição, na medida em que o Pacto de São José da Costa Rica foi recebido com status supralegal. Então, nós temos os direitos humanos como direitos fundamentais na nossa Constituição. Isso, evidentemente, na minha perspectiva. Agora, como então nós podemos punir essas empresas? O que nós devemos fazer para dar um passo a mais? A minha proposta é que todo e qualquer ato que viole a concorrência, a partir do custo social, a partir de violação de direitos humanos, seja fiscalizado, punido e reparado pelo Conselho de Administração do Desenvolvimento Econômico, o CADE. Essa é uma perspectiva que traz para o plano nacional, no Brasil, soluções que no plano internacional, no plano global, nós não temos. Então, essa é a provocação que trago hoje, em poucas palavras, com perdão aqui da eventualmente ter sido incoerente, justamente para fixar a possibilidade do CADE fiscalizar essas empresas, puni-las e existirem outras medidas legislativas, por exemplo, impedimento de participação em processo licitatório, aqueles casos de dumping social, tem que ter um reflexo além da pessoa, tem que ter um reflexo a mais, um reflexo para a empresa. E isso quem pode fazer é o CADE, é o Ministério Público, e especificamente aqui, por se tratar de uma violação da concorrência, ainda que culposa, está previsto lá no artigo 36 da Lei Antitrust, e deve ser, então, levado a efeito como meio de proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos dentro do território nacional, haja vista que nós não temos hoje nenhum tipo de medida punitiva, e se nós não temos nenhum tipo de consequência, nós não temos a vigência de um direito social estabelecido na Constituição. Se não há fiscalização, se não há consequência, é como se aquele direito não existisse. Então, isso foi dito pelo que Sustém, me aproprio aqui para colocar o debate a vocês e trazer essas breves considerações. Muito obrigado. Qual é a sua vinculação, Ricardo, institucional? Eu sou doutorando em Direito na PUC, Paraná. Fiz mestrado lá também, voltado sempre em contratos. Sim. E atualmente tenho estudado sobre essa questão dos contratos e a vinculação aos direitos humanos. Excelente.